Alô, Brasil! Alô, minha gente! Começa olha, assim, hoje, olha quem estamos aqui! Gente, o primeiro... Não é o primeiro porque... Corajoso. Corajoso, ele veio com um tema interessante. Gente, aceitou conheçam. nosso convite. Márcio Bruno. Pegamos no susto. O cara dos caras. Gente, estamos com um convidado sensacional, né, Melissa? Sensacional. Márcio aceitou esse desafio, que os homens correm, gente. Mas a gente queria trazer aqui, já teve, acho que o Luiz, já. E agora a gente trouxe o Márcio. Eu acho que a gente comentou muito sobre as mulheres, Márcio, mas a gente queria trazer também um homem, que a gente queria entrar também no mundo dos homens. Por quê? Aí as mulheres entendem os homens, entendeu? Olha que... Como lidar com os maridos. É como esse lidar o com seu objetivo final, então? Caramba, você é abusada. Na verdade, mesmo, mas né? é porque as mulheres colocaram pra gente assim... Ousada. Não, era só assim, a gente precisa descobrir o segredo delas. Quando eu falei assim, o segredo dos homens, meu Deus, eu vou assistir. Não ia nem eu falar pro homem, pro marido, sei lá, o companheiro, pro amigo. Lá. Eu quero ir lá assistir pra ver qual que é esse segredo. Descobre alguma coisa. O segredo. O homem não tem segredo. Será, Márcio? Fácil. Meu Deus do muito céu. fácil. Será que é a mulher ou o homem que Vou é... ensinar o segredo pra elas verem como é fácil Como é fácil lidar com o homem? lidar com o homem. A mulher que é complicada. A mulher complica. Me falaram Não, ontem, mas o universo masculino é um mundo à parte, né? É um mundo à parte? Falaram ontem o quê? Me falaram algumas coisas, falaram assim que, na verdade, eles gostam de simplificar as coisas. Eu conversei com alguns alunos meus, né? O Márcio também treina com a gente aqui. Eu concordo. Eles falam assim, as mulheres complicam demais, a gente tem que simplificar para ficar mais fácil e mais leve. Cabe isso, Márcio? Eu acho que sim. Sim, são perspectivas diferentes, né? A mulher é mais impulsiva, mais... Muito coração. É muito coração. O homem ele é mais objetivo, eu acho. Será? Eu acho que sim. Mas a gente tem uma pergunta interessante. E é sobre os sentimentos. E é uma coisa assim que eu queria fazer a primeira pergunta, já referente a isso. Aonde os homens colocam os sentimentos deles? Porque as mulheres, assim, um exemplo, a mulher ela chega aqui, ela já fala pra amiga, ou ela conhece ali, ela já vai falar se ela tá triste, se ela não tá, se ela tá chateada, ela tá estressada, se ela tá irritada. Então a mulher tem essa vontade dentro dela de falar, entendeu? E o homem, ele é muito de Deixa eu boa. só fazer uma ressalva antes de você responder. Não está sendo exposto aqui a posição em si do Márcio. Vamos falar de Sim, você também, do mas homem em vamos geral. falar de uma forma, porque você está no universo masculino, você convive com, né, uma quantia maior do que nós aqui. Então, vocês trocam uma ideia, talvez, ou tem uma impressão, então seria isso, né? Sim. Vamos deixar claro isso, que assim, é claro que você pode também falar de você, mas de forma geral, do universo masculino que você está representando Como é você aqui. com Como seus amigos? Você está representando os Sim, homens eu vou falar aí. o que eu penso. Isso. Assim. Eu acredito que... Eu acho que é a posição que é colocado o homem, né? Secular, de patriarcado, que o homem tem que ser forte, ele não pode demonstrar fraquezas. Isso dificulta que o homem possa ali, num momento que ele se vê de uma forma vulnerável, ele vai lá e vai falar, ele não vai querer demonstrar isso. Né? Eu acho que é a própria cultura que a gente tem. Então ele não vai demonstrar Né? fraqueza. Ele vai ter que Exatamente. sofrer Eu sozinho com acho aquele que- negócio. E eu acho que essa posição que ele adota é até uma forma de ele demonstrar assim uma segurança para a família dele, para a Calma, mulher, que eu tô no controle. para os filhos. Não, tá tudo sob controle. Até uma forma de absorver todo. Pode achar que eu vou resolver esse Exato, negócio. para manter uma estabilidade ali, né? Não, é errado, né? Eu acredito Mas que seja culturalmente errado. é colocado eu falo assim. Que eu sou assim também, né? A gente não. Eu vou falar de mim agora. Tá. Falando de uma Sim, forma geral, eu sou uma pessoa extremamente assim, que eu guardo muito. Pra Não mim, fala. Não falo muito. Mas né? eu acho que não Mas é de uma todo dificuldade pra gente também. Sim. Né? A gente demonstrar fraqueza. Né? É uma forma de você ir desconstruindo isso. E até uma forma do homem também se preservar. Não, e você também modificar isso é uma boa opção no final. Mas Porque não é pra você qualquer um, né? Você descarrega. Outra- Mas também, queira ou não queira, você vai estar ali saindo de uma posição que você está Você se abre. superior, né? Confortável, Né? entendi. Exato. Dizer. Né? É como se você estivesse perdendo um poder, vamos dizer. Mas Né? eu posso dizer que isso é ruim pro homem, no fundo, assim. Sim.
Porque, na verdade, ele se machuca um pouco, né? Não, Então, Melissa? eu ia perguntar isso. Você falou, né, que tem que segurar. Pra onde que vai? Você sente assim que vai pra... fica atrapalhando o quê? Porque vai pra algum lugar. Ou fisicamente acaba, né, uma gastrite, Sim, um negócio ali que... Não é? Com certeza, né? Vai pra algum lugar, Assim, isso aí. se você não tem com quem O se seu corpo abrir, vai sentir. você compartilhar aquilo ali que você tá sentindo, as dificuldades, com certeza isso daí vai E ter você acha efeito, que né? só faz efeito, assim, compartilhar de fato os fatos ou extravasar já é o suficiente? Vamos supor. O futebol, conversa, aleatório, não necessariamente sobre aquilo. Eu acho que não vai resolver, né? Não vai, né? Porque você não resolve, né? Você só vai estar ali meio que deixando de Só lado e não despressurizando tá, o exato, negócio. não tá resolvendo o assunto. Falar que não é bom, você ter um momento e que você tá sozinho, se você tiver amigo, você vai ali. É uma forma de você se afastar só se afastar do problema sem estar E você resolvendo. relaxar a mente. É relaxar a mente. Resolvendo, né? Mas então, a pergunta que eu quero calar. A gente fala, vocês, eu vou falar que a gente fala. A gente fala pra amiga, né? Mas você chegou numa roda. Seus amigos. Você fala, eu tô chateado hoje. Ou não, e aí, cara, beleza? É super normal reclamar. Mas reclama Você tá numa um roda de- básico, né? Mas reclama. Você fala assim, pô, hoje tô chateado. O sol tá bem Reclama. nublado. Reclama? Reclama. Reclama? Nossa, eu Mas achava que assuntos não. aleatórios ou assuntos mais Profundos. profundos? Não, tipo, depende da roda que você tá. Se você tiver na roda Se que você vai. for, tipo, só você e Mas um assim, amigo eu acho seu. que não é uma coisa como é com a mulher, que eu acho que ela se abre mais. Isso aí Ela se abre mais, O homem, né? ele não vai abrir. Agora eu vou falar a minha perspectiva. E vejo também, assim, eu acho que em geral, ele não abre tanto, assim. Mas tem reclamação de mulher. A minha mulher tá pegando meu pé, meu irmão. Tá pegando meu pé. Eu tô aqui, tá ligando agora. Lógico Enchendo o que tem. saco. Aí o amigo ainda zoa. Ai, Tá aí, ó, tá ligando, Tá ó. ligando, Aí, nossa. pelo amor de Patroa, Deus. patroa. tem. A patroa tá ligando, tá me controlando. Eu acho que pro homem, assim, é uma coisa mais de zoação, né? Ele Ele zoa o zoa outro, né? muito, né? Ele Esse que é zoa. o problema. eu acho que- Aí você não se abre muito, aí você só vai vendo o que ocorre. E só isso daí já gera, por exemplo, piadinhas, Olha só. memes. Aí né? já fala, e aí? Lógico. Tá, é a controladora. Eu acho que o homem a leva, delegada chegou. o homem leva de uma forma mais Leve. leve essas questões, assim. Então seria uma forma dele meio que se não vou estressar demais. Porque a mulher, ela estressa demais, não é? Eu fico meio na dúvida se leva mais leve ou realmente prefere não aprofundar, assim, sei lá. Porque leva mais leve, então, fica no bom, mas eles próprios se retraem Sim. nessas brincadeiras. Então percebe que vão zoar ele, então ele Exatamente, não por isso que eu tô falando, né? assim, que ele se até não... vai. Fica leve, Mas, mas fica Melissa, isso é superficial. bom. Mas você tem amigos Isso é também. bom para um homem? Então, eu acho que tem que nem ele falou, tem que ter as rodas, né? Então vamos supor que tem que ter aquela Você tem que amigos você... com quem você vai ter uma O confidência amigo verdadeiro, eu acho que não é maior. todo mundo, Não, né? vai ser bom. Ele vai Vai ter o quê? ser no Um, meio. dois amigos Tem e olha 10 lá. pessoas lá e você vai É, se mas abrir. muito Aí os mais caras vão te privado. cacetear, né, Exatamente. meu? Os caras não vão perder a oportunidade. Pega um amigo mais caras não vão íntimo, perder a aí você vai oportunidade de ali, dar uma zoada. você consegue se abrir O que- também, mas tem. Mas pra isso eu acho que é difícil. Porque, que nem você falou, né? Primeiro tem a questão do homem diferenciar, homem e mulher, estruturalmente, a questão do cérebro. Dizem que tem né? Eu tava estudando aí outros tempos, tem uma diferenciação. Então, assim, hipocampo, amígdala, um é maior, outro é mais desenvolvido, outro é menos desenvolvido. Tem Então, uma diferença E o que que do isso organismo. resulta? então, aí que tá, por exemplo, a memória. A mulher tem mais capacidade de guardar informações, Esquece a memórias. data do casamento. Né? da Porque Isso o é hipocampo, normal, gente. o hipocampo dela Vamos normalizar isso. é um tamanho maior. A amígdala do homem aumentada dá aquela reatividade mais agressiva, coisa do Isso daí é natural, Natural, né? É assim, então. é da natureza. Assim, Natureza. o homem tem que cuidar, tem que caçar, por tem causa disso, exatamente. Então aquela coisa de ter, o homem tem que estar sempre sendo que desafiado, alerta. sendo, Um felino, né? Cuidado, né? protetor, aquela coisa pronta pra defender seu clã, né? Sua Sim. tribo. Então tem um pouco disso aí que vem. Agora, na nossa sociedade hoje, a questão cultural massacra. A meu Exato. ver, Não, concordo. massacra. Não Você acha tem que meio deixa- termo. Ele, pra conseguir achar esse amigo com quem ele pode, é uma caminhada. Né? E às vezes ele assim, nem vai ter. Eu confiar, acho nem que vai às vezes ter. alguns não Se a têm. gente fizesse uma pesquisa hoje, né, Para se abrir, assim. Né? Eu acho que é Difícil. poucos. E Poucos outra vão falar que coisa, tem. Procura, quando não tem, né, as mulheres procuram psicóloga.
Mas Você as vê. amigas estão dispostas ali a Mas ouvir, aí né? é um outro ponto. E o homem Eu não não quis procura, nem não. entrar nesse meio, assim, mas é da necessidade. Porque, assim, pro homem, é a própria estrutura. Que você está falando, uma coisa estrutural. É criada, que o homem tem que ser forte. E se você fala, por que você não procura um psicólogo? Aí aquilo ali vai na verga, lá Eu no falo rim, por mim, no fígado. né? Falo por mim. Eu fui criado dentro de uma estrutura também que era machista, patriarcal, que é o homem. Minha mãe nunca trabalhou. Tem que Olha ser só. fortão. E isso daí, puxa. Aí você tem um problema, você fala, vou procurar um psicólogo. Você fala, falar com meu pai, para com isso, frescura, que frescura é essa, né? isso mesmo. Então é uma dificuldade você Sim. romper Quebrar isso daí. isso, aham. E eu tive uma dificuldade tremenda, porque eu fui criado dentro dessa estrutura, aí a vida vai te apresentando um monte de coisas, e aí você não tem resposta. Exatamente. Você Aí você fala, vai "O que que procurar eu com seu faço pai. com isso?" Para de frescura. Não vai, resolve. Toma jeito no sorvete. Levanta-se a cabeça e Homem que é bola pra homem, frente. homem Não que é resolve, homem, não. homem que é homem, Homem né? que é homem, É enfrenta esse completa negócio. frase. Exato. Homem que é homem Então, não assim, chora, é né? difícil você romper isso. E eu, pra romper, eu tenho 45 anos, eu tenho 5 anos que eu falei, eu tenho que ir pra uma Porque parece que o homem não terapia. pode ter sentimentos, né? Exato. Você tem que Ele ser não pode ser... Fala assim, eu tô vulnerável hoje, eu preciso de uma Sim. ajuda. Que eu não tô conseguindo Que aí lidar com fala assim, aquilo. aí, nossa, você tá agindo como mulher, né? não é? Aí É uma coisa É. difícil. Difícil. Aí você assumir isso perante a sociedade que é totalmente... Tem esse padrão os que é padrões machista. é diferente, fala, nossa, aí, ó, é um fraco. é um fraco. É um fraco. É um fraco, não é fácil. Sim, sim. Porque Por não isso tem que eu tô problema falando, você não é- falar assim, pô, não eu é tô tendo não é dificuldade. porque o homem quer também, é porque a própria sociedade também Coloca. ela estabelece ali aqueles padrões para ele sair, é um custo para ele. E também. pra você imaginar, a gente tá, né, 2024, era pra ser mais avançado. E tudo bem se o homem estiver triste, se, pô, tô chorando porque eu tô tô me sentindo mal. Porque a mulher fala, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre. Por que também o homem não pode sentir, né? Eu não tô fazendo uma defesa, gente, porque eu acho que existe dois mundos. Mas sabe como que é? Aí não é o só homem, cacetear, aí o homem, entende? ele amanhece quieto, Na dele. não fala nada. Vou tomar um café. Aí a mulher, o que você tem? Não tenho nada. Ele tá sentindo alguma coisa. Não tenho nada, me deixa, né? Deixa Deixa eu quieto aqui. Deixa aqui sofrer. Sozinho, eu não quero. Tô tentando lidar não com quero compartilhar a minha tristeza. E pra mulher eu acho que é difícil. É difícil. Ela vê que o homem tá diferente, ele não tá conversando, ele tá triste. Ele né? quer ficar na dele. Ele quer ficar na dele. Porque ele tem que lidar com ele sozinho. Ele tem exatamente. Entendi. Tá vendo, mulheres? Já pega aí a dica. O homem, na verdade, é isso, né? Ele expressa o sentimento não é com palavra, é com atitude, né? Ele recolhe, se né? recolhe. Então, ele tá falando, de alguma forma, estou triste, mas é atitude, não é palavra. Ele não dá Não é conta. Porque ele não é ensinado a expressar, né? Sim. Verbalizar isso. E agora, você imagina, né? A gente tá falando dessa geração, que a minha também 40 e poucos anos, 40, eu vou fazer 45 também. E não tenho problema de dizer. Eu tenho 39. Ai, Isso daí é uma pra discutir Voltando, com as mulheres voltando. depois. Deixa isso pra próxima. Tanto que quando a gente Outro falou tema. agora de verdade, não era para descobrir o segredo do homem, não, de trazer o assunto da identidade masculina aqui para nossas conversas, era para também acolher esse universo, né, dar um pouco de voz, né, Pro pra homem, esse com homem certeza. que tem tantas amarras culturais, vamos dizer, né, tantas coisas que Sim. vão colocando, ele trava aqui, ele tem que, né. E aí ele não se cuida, as porcentagens dizem que eles morrem mais, por quê? Porque eles não procuram, eles têm que fingir que tá tudo bem. Exato. Se tem uma dorzinha aqui, dorzinha ali, tanto emocional É uma quanto necessidade física, de se tem que mostrar manter forte. Né? viril, né? Senão tá alguma coisa Não errada. gosta de ir no médico. Pra ir ao médico. Vai só quando o negócio tá resenha, arrebentando, e né? tem que ser alguém comprando uma briga pra levar, né? Então tem uma... Só que aí a gente vê essa geração que foi criada assim, você não é exceção, a forma como você foi, né, Sim. ensinado, é geral. E agora, há 15 anos atrás, marcou-se, né, tem um marco, assim, mas eu acho que veio muito antes. Até teve uma reportagem que me chamou atenção na revista Veja há 15 anos atrás, 1995. 2015, Ai, não é. 10. Deixa eu ver, que eu anotei. 2009, 2010. Isso. Que fala assim, o machão falhou. Ali começa uma desconstrução Sim. desse provedor, porque a mulher estava começando a Entrar. Né?
E aí, como que fica essa identidade que era muito clara, o provedor, e agora uma mulher também Que ajuda no lar. que também provê, né? Que, também, Que soma, eu acho então, que a gente isso tem que tudo, somar, isso tudo né? afeta. Eu não tô nem discutindo essa questão em si da sociedade, mas o afetamento que dá nesse lugar do homem, né? Que fica meio... Sim, é porque Você acha tá que tirando perde? ele de uma situação de privilégio. Tá entrando alguém, né? Se ele tá. Se tá entrando alguém, alguém tá perdendo o privilégio. É ele. E você lidar com isso não é fácil, né? Falar assim, A gente conversando aqui foi com seu pai, né? É. Da questão da violência doméstica. Sim. É o que há. Né? Sim. Hoje, você vê a pessoa Em não qualquer aceita. classe, né? Eu quero separar. Se a mulher fala, eu quero separar, o homem, assim, não era uma posição que Mexe no ego. Há 30 anos atrás, não era comum uma mulher falar assim, eu quero separar. Ah, entendi. A mulher que falava isso, ela era meio que já excluída. Olha lá, a mulher separada. Hoje Verdade. não, é uma coisa natural. Hoje, ok, você separou, não Só quis que ficar no aí, casamento. eu acho que a gente vai ter que passar por um período pro homem falar, não, a mulher tem direito a se separar, a não querer ficar com um homem. E, só que isso daí é uma mudança que vai ocorrendo também com problemas, com questões de violência doméstica. Com a resistência, né? Exatamente. Mexe Assim, com o hoje, ego do homem. eu vejo no meu trabalho, né? Você vai fazer audiência de custódia, 80% é de violência doméstica. Pessoas são presas em flagrante. Aumentou-se isso? Muito. Aumentou. Não, Nos últimos aumentou anos? porque também existe uma estrutura para Acolher coibir isso. também. Isso, né? Hoje uma mulher tá num apartamento ali, ela é violentada, ela liga pra polícia, 20 minutos a polícia tá lá e recolhe ele vai se explicar perante o juiz. Sim. Entendeu? Então, assim, existe também uma estrutura, porque se você não criasse uma estrutura para a mulher, para ela ser acolhida, para ela ter uma delegacia especializada, para ela ter um corpo de equipe Sim. multidisciplinar para atender, se não tivesse isso, ia ocorrer, ia continuar, não ia ia virar perpetuar número. essas E coisas. antigamente tinha, Não vamos ia dizer virar assim, número. antigamente Não ia nem tinha. conseguir mudar, né? Mudar isso. Aham. Né? Agora tem uma chance, né? Porque Existe, virou número, exatamente. então eu consigo enxergar isso, né? Mas agora todo mundo enxerga, porque a gente tem uma internet que entrega Exato, muito. hoje não tem Se como você grita esconder aqui, nada. o negócio vai. Não tem como você esconder Sim. esse tipo de... Mas eu acredito conduta. que tenha aumentado muito, mas a gente não vai pontuar muito sobre isso, né? Não, só foi Não, pra dar não, assim, uma é, perspectiva, mas é- como a gente está numa evolução, né? Que a gente está saindo de uma forma que a mulher era em casa, o homem trabalha, ele que provê, ela muito cuida dos definido, filhos. né? Sim. Né? Eu vivi isso Fruto dentro disso, da minha né? casa. Mas falando agora sobre, então, a geração não a nossa, esconde, uma geração que venha para frente, será que isso vai mudar? Tanto os meninos Eu acho que tem que entender mudar. Não sobre tem- sentimentos, uma será coisa, que muda? Não, é uma coisa que não tem como você segurar mais. Não tem como. Ou evolui ou não evolui. Exatamente. Então você volta para a Idade Média. É. Não tem como não mudar. Se não Agora, a evoluir- mudança, ela também vai ter, né, obstáculos ali, mas sim. vai mudar, não tem como você mudar. Porque a gente já Não evoluiu, mudar. né? Lembra, a gente não falava antes e hoje é falado. Exato. Hoje a mulher ocupa vários espaços que antigamente não ocupava. Márcio, você entende que não é, quando você fala assim, a mulher tem um espaço. Eu vejo muito e falo sobre isso. Não eu entendo que cada um tem uma parte e que um casal ou o homem ou mulher ou um casal, ele tem que engrenar as duas partes e tem que ser iguais as coisas. A gente fala iguais, mas não é sobre Mas, vamos falar sobre igualdade. É porque- dentro de uma casa ser uma dupla. Sim, com certeza. É porque a gente fala assim, ocupar espaço, parece que a gente está tirando. Não é Sim. isso. É compartilhar, eu acho. É você compartilhar mais. O que vai mudar se a mulher trabalhar fora? Não vai mudar nada. Vai mudar estruturalmente. Muda o quê? A mulher, eu quero trabalhar. Você não pode trabalhar. Por quê? Que eu não posso trabalhar? Não tem uma... Mas a uma gente tem alguns ainda que não deixam as mulheres lógica, trabalharem, né? Lógica, né? Lógica, é. E só que a gente foi criado assim, é difícil a mudança. Não é fácil você mudar essa estrutura. Sim. Mas eu acho que é quase que impossível a gente segurar, não tem como. De falar assim, não vai mudar. Não tem como, né? Agora,
quem quiser também seguir, não tá proibido. Ok, Eu acho né? que Uma é escolha. exato, cada um escolhe o que você quer. Eu quero que minha mulher não trabalhe, ela acordando, ela estando de acordo. É uma escolha dela, né? Aí O que tá, a gente né? não pode é achar assim, não, uma mulher que escolheu outra forma, isso daí ser uma coisa meio que, sei lá, revolucionária, errado, né? tá Como errado, se fosse tá, não pode. tá errada. Igual eu tava falando, há 30, 40 anos atrás, uma mulher, se falasse assim, era desquitada. Eu sou desquitada, cara. Você olhava com ela parecia que tinha uma estrela na testa. Era excluída, né? Era excluída. Então, assim, voltando na pergunta que a Dani fez, né, com relação ao sentimento, você acha que o homem tem um lugar onde ele deposita isso? Então, já que ele não coloca pra fora... Quando ele... É difícil, né? Por isso que eu tô falando, engessado é isso, assim... né? Engessado, né? Eu não sei se é uma coisa cultural já, né? Não é fácil mudar essas questões que vêm ao longo dos anos e mudar de uma vez. Não é simples. Você acredita que as mulheres evoluíram nessa questão de falar, de se cuidar, e o homem ainda vem meio Mas eu emperrado? acho que a mulher sempre falou mais. Mas hoje é mais acredito. aberto. Não, hoje Hoje a mulher ela procura mais uma terapia, ela tá num grupo onde ela treina, ela Sim. se fala Mas o mais homem sobre também. ela. Será? Sim. Eu O homem não tem o sei. futebol. Mas o futebol, ele vai falar sobre, o futebol, você viu lá o Time, Cuiabá, não sei o ali, que, não, Mas não. aqui também não. Aqui eu tenho, por exemplo, homens que treinam em duplas. Eles não falam muito, a gente fala, inclusive... É a hora que eu dou, diferente. É diferente o jeito que eu dou aula, tá? A hora que eu dou aula para homens, eu tenho uns horários que tem só homens. É uma coisa que a gente... Eu viro brother deles, né? Eu sou brother deles. Saiu a Dani, tudo bem? Não, sou brother, aí, beleza, show. E aí eu converso com eles de tudo, assim. E, assim, algumas vezes ele fala, hoje eu não tô legal, mas eu já entendo a mensagem. Que ele quer ficar na dele. Ele quer ficar na dele. diferente, Ele fala assim, né? hoje eu não tô legal. Se a mulher falar isso, Hoje eu tô minha amiga cansadão. fala, foi. Aí o Hoje homem eu tô já fez cansadão, aquele Dani. espaço, né? Hoje eu tô estressado, hoje eu estressei. Eu falei, aí eu já entendo a mensagem ali. Mas será que aquela mulher entende? Porque ela acha, ele tá me ignorando. Mas é isso. Né? Esse é o problema. Né? Porque às vezes o cara, como você diz, eu não vou falar, mas às vezes eu acordo um pouco mais quieto, Sim. quero ficar mais na minha. Eu não sei se você também... Porque eu acho que acontece isso, né? Eu sou assim. Aham. Eu acho que a maioria. Me recolho, eu gosto de ficar mais quieto. Gosto de resolver meio que sozinho. Depois só contar o Exato. resultado. Até porque tem isso. Mas homem também pode pedir ajuda. Ou isso Pode, ainda é uma não. assim, eu não vou pedir ajuda, porque senão eu Tô assinando um atestado de... tô atestado de fraco. Fracassado. Fraco, Deixa eu pensar frango. aqui, vamos ver de quem eu conheço. Assim, eu acho que não tem problema, não. Ou será que esconde? Porque assim, eu acho que a gente não pode generalizar tudo, né? Aham. Eu acho que assim, deve ter homens que agem mais, de uma maneira mais fácil, gostam de compartilhar mais. Eu tenho amigos que compartilham comigo coisas pessoais. Eu já compartilhei Sim. com amigos coisas pessoais, assim, íntimas minhas. Por isso que eu tô falando assim, que não é uma coisa meio que... De outro mundo. Assim. Engessada, assim, homem nunca fala. Tem homens Pra mim, e homens. homem nunca falava, sabia? Tem homens Eu e falei assim, homens. ele deve ter Não, um pelo amigo, ou contrário. ele não tem, porque daí tem uns caras mais Pelo fechados, né? contrário. Mais na deles. E É claro que não vai ser pra uma mulher, vai chegar, não sei o que e tal. É porque, assim, eu acho que a gente tá num momento que tem esse choque, né, de homem e mulher, assim. É um momento que a mulher tá ascendendo e tá tendo choque, né? É normal, assim, querer falar, não, a gente tem que... Porque, assim, toda vez que tem uma mudança, há uma radicalização, né? Tem que ser radical, né? Pra você mudar, você tem que ser meio que radical. Sim. E existe isso de você tentar generalizar, assim, todo homem é machista, todo homem tem medo de que a mulher ascenda e tire alguma coisa dele. Isso é normal, né? Então, assim, e sem esse radicalismo que a mulher muitas vezes cobra, ela quer se impor, é necessário para que você evolua e para que você mude as condutas,
né, sociais. Eu acho o Márcio com uma cabeça muito boa. O Márcio, Não, vamos supor. eu tô procurando melhorar. Legal, isso é legal. Vamos supor que tem homens que estão nos ouvindo aí, que estão, né, com seus conflitos. Todos nós, seres humanos, tem algum, né, pegando. Você falou que há uns 5 anos você conseguiu... Eu procurei terapia. Terapia, né? É claro, sem entrar no mérito da questão, mas assim, como que foi esse processo pra você, objetivamente, assim, né? Como que você se você tivesse alguém pra aconselhar agora, qual conselho que você daria que prestar atenção no que nesse processo aí? Eu vou falar da minha história pra chegar nisso. Certo. Eu já fiz cirurgia bariátrica. Aham. E na época, em 2004, eu tinha passado no concurso, aí fui pro interior e nunca tinha morado sozinho, sempre morei com meus pais. E foi um momento, assim, de transformação na minha vida, sabe? Eu engordei 30 quilos. Eu peso... Eu era mais... Quando em 2004, eu tinha 85 quilos. Hoje eu tenho 88. Eu era mais leve do que eu sou hoje. Em 3 anos eu ganhei 30 quilos. Uau. Aí teve problemas, minha mãe faleceu. E isso, à época, assim, eu achava que, eu vou procurar uma terapia. Eu falava com meu pai, era assim, era uma coisa, mesma coisa que você tá falando aqui, para com isso, vai segue sua vida. Só que eu precisava de uma ajuda naquela época. Eu precisava e não conseguia, e tinha que lidar com trabalho, tinha que lidar com luto. Você não tinha sido autorizado, né? E eu não consegui conviver com aquilo sozinho. É isso que eu tô falando, a dificuldade. E sozinho, né? Sem ajuda de ninguém. E em 2015, aí eu fiz a cirurgia, emagreci. Só que em 2015 eu comecei a ver que eu precisava de ajuda. Eu falei, meu Deus, não dá mais. Aí eu já... Não conseguia lidar com aquilo. Fui no psiquiatra e comecei a tomar ansiolítico. Só que Porque apareceu ansiedade, então. Muita. Como que era, assim, esse sintoma de ansiedade? Era... Em 2011, Depressão, eu vim para você Cuiabá um pouco. Também. Em 2011 eu vim para Cuiabá e eu fui trabalhar no Tribunal do Júri. E assim, era uma coisa estressante, assim. Eu fiquei 3 anos, assim, que... pesados na minha vida, e eu não, sabe, me sentindo mal, acordava, não dormia, comecei a ter insônia. E aí eu fui no psiquiatra, ele passou ansiolíticos, só que eu vi que ele não estava resolvendo nada. E aí eu procurei terapia. Comecei a fazer terapia, e eu vi que eu não me conhecia nada, sabe? Do que eu passei na infância, do que eu passei... Não passei o luto da minha mãe, a mudança, quando eu mudei, nunca tinha morado fora. Foi uma série de coisas que eu fui tendo que entender, assim, e isso daí igual você estava falando, você compartilhar, parece que você tira um peso. Quando você fala. Só que é um processo muito dolorido pro homem. Duplamente, pra ele abrir, né? assim, sabe? Não é fácil. Sim, sim. Pro homem começar a falar. Eu falo por mim mesmo. Isso era uma dificuldade. É um aprendizado, né? Você tem que aprender do falar. E às vezes, assim, a pessoa faz uma pergunta e você fica, meu Deus, eu não tenho resposta pra ir. Só que isso é um processo que é contínuo, que vai indo, que parece que sua mente vai abrindo, vai melhorando, né? Então, a terapia, ela me ajudou muito pra questão. Eu não era uma pessoa que fazia atividade física. Olha só. Em 2019, eu comecei a fazer. Eu fazia, assim, meio irregular. Fazia aqueles planos de 6 meses, aí fazia 2, já dava mais 4 pra academia. E ainda em 2019 eu comecei, falei, não, tem que começar, fui insistindo, fazendo terapia. E aí eu tô assim. Mas não foi ninguém que falou pra você, você foi procurar. É isso que eu tô falando. Que assim, é um processo que isso vai mudando até a forma de você pensar, né? A vida, de você entender. Mas esse é o processo que é poucos homens que acontecem porque, isso, né? Você é tipo assim, sabe, aquele 0,1%, assim. Fora da curva, né? Sério. Mas é por conta de que tem muito isso. Tem homens que jamais nem pensam na possibilidade de...
eu tenho esse Mas recurso. tem que tomar os tombos primeiro, pra depois É. quando você tá lá embaixo, Aí você vai fala, ver não tem outra opção, a eu necessidade. preciso... É meio que até Porque por não falta tem de problema opção, né? eu ir, necessidade não tem mesmo, problema eu ir na assim. terapia, não tem problema eu ir no psiquiatra. Não tá falando que você é doido. Sim. Tá falando que você precisa de ajuda, né? Exatamente. o que Pra você eu quer conseguir ficar bem, né? seguir a minha Sim. vida. E hoje assim é muito difícil, né? Mas a gente não Eu- falou, a gente não falou, só pontuando, que os nossos pais também não foram ensinados sobre isso. E eles também não deram uma estrutura pra gente. Eu não, um não é nem exemplo, né? querendo culpar, né? Não. Exato, assim, a É porque forma eles como também ele não aprendeu, tiveram, onde né? ele vivia, Sim. não teve oportunidade pra... A Sim. gente tem que evoluir, né? Sim. A gente não pode ficar repetindo o que eles... Aí é sobre isso, Né? né? Repetir, E aí né? que tá a importância de um momento como esse, né? Porque assim, tem uma história, um case de sucesso, né? Que você foi, você viu, você conseguiu, você superou. E tem outros homens que estão ali se vendo sem saída, aparentemente. Então, estão lidando com ansiedade, com depressão, com ganho de peso, com problemas familiares, com a sensação de impotência diante de uma situação. E estão achando que acabou pra eles. Então, assim, é um caso legal de estar trazendo, né? De falar assim, olha, pera, a hora que você acha que não tem como pedir ajuda, tem como você, né? Se não fosse profissional, seria, sei lá, outra forma. Mas essa foi a forma que você encontrou, né? Um profissional e que conseguiu reverter toda a história. Sim, e isso que é o problema do homem, né? É sempre sozinho, Sempre né? sozinho. Por isso que, assim, eu acho que deve ser muito menos... Deve ter muito menos casos de pessoas Com que... certeza. assim, Muito, você vai dar a um mulher caso... vai lá no terapeuta, a mulher vai, né? A mulher é mais... Ela é mais ativa pra isso. O homem não, ele fica meio receoso. Hoje eu tenho a Já liberdade de olha. falar pra uma mulher, falar, olha, eu não consigo te ajudar, mas tem que procurar uma terapia. Sim. Eu nunca falei pro homem, né? Pois é. Ai, que um dia eu preciso falar, mas... Aqui é uma terapia, né? é. A pessoa vem aqui, tá fazendo ali, ela tá desabafando. Sim. é a ocupacional. gente faz, a gente né, tenta, né? Por isso que a gente também faz terapia também, gente. Tem que Porque cobrar, a gente né? lida- O valorzinho. a gente faz terapia também, porque Ai. senão o negócio pipoca também. O negócio dá uma zoada. Mas assim, eu falo assim, que bom que tem uma cabeça dessa, mas né, ainda é uma porcentagem muito pequena, né? Pra mudar isso, ainda é muito forte. Porque tem a essa ver com isso, masculinidade, quebrar né? um ciclo, quebrar uma herança, quebrar uma coisa que vem se repetindo. Sim. Então, meu pai falou que deu certo pra ele, nunca fez Sim. terapia, por que eu vou fazer? Meu pai, se você fala pra ele de psicólogo, nossa senhora. Tá chamando de doido? Ele vai no geriatra e o geriatra falou pra ele, não vou. Não vai, ele vai no psiquiatra. Que aí o psiquiatra vai lá dar um remédio, ele Dá um remedinho, tá bom. tranquiliza. Sim. Né? Psicólogo é a mesma coisa que você tá... E é por isso que eu falo, essas coisas culturais, essas amarras culturais aí, e a gente tem que questionar, a gente aprendeu a não questionar muita coisa, a gente vai repetindo, vai ensinando, Sim. vai falando, e quando você vê, tá passando pros filhos de uma forma bem Sutil. né, numa fala, numa brincadeira, numa Exato. permissão que você dá, numa coisa que... Né, E acaba repetindo, né? repetindo. Repetindo as coisas. Exatamente, então é mais forte que a gente muitas horas, né, mas eu acho que é importante a gente trazer É a uma coisa meio que consciência. até inconsciente às vezes, né? Aquela piadinha, aquela Isso. Sim. tiradinha. Né? Dá São uma coisas zoada. sutis, assim, que estão lá dentro, que você solta e você vai... Tá arraigado aquele Exato, negócio, né? né? Não- Por isso que tem que ter cuidado hoje com a gente fala, né? Hoje você não Nossa, pode falar hoje em mais, dia tá mais qualquer muito mais coisa, né? difícil, não. Porque as verdades não existe mais uma verdade, tem várias verdades, né? Então Sim. cada um tem a sua, e aí Respeitando Respeito, o pensamento do do outro. Mas será que eu tô Fica- respeitando o outro Não, também? e a gente quer liberdade. Só que assim, aí na hora que ocorre esse tipo de coisa, mas eu posso falar o que eu... Não, você não pode falar Não o que pode. você quer. Tem um outro engano. também. A sua liberdade, ela tá diretamente Cada vez- ligada àquilo que o outro tá sentindo. Se Essa aí vai ser ele tá posso até magoando, aqui, se você aham. tá ofendendo, você tem que ter essa... é né? validada O conceito de pela... liberdade é como se fosse uma coisa total, até Você acha que isso arbitrária, né? Melissa, você acha que isso tem perdido um pouco do rumo agora, assim? Sabe, sobre isso? A gente fala que respeita, mas na verdade a gente não respeita. Não tá falando a minha verdade, mas é a dele. Mas aí eu acho ruim, porque eu tenho um pensamento, o outro não tem. Aonde realmente eu respeito isso. Vem sendo construído uma forma de raciocinar o mundo, né?
que é bem perigosa. Eu considero assim, a gente tem visto alguns estudos que indicam isso, que tá tão relativo, tanto faz, que acabou perdeu o parâmetro, perdeu a referência. Eu acho que a gente tá num momento que, assim, é uma forma muito individualista de você viver. Né? Ele acha que é um grupo, mas não é, né? Eu sou a comunidade que se... Que se ferre com o que é minha verdade. Né? Não, você vive na comunidade. Primeiro a comunidade, depois você. Isso. Né? Mas acho que tá mudando esse um pouquinho, né? parâmetro Ainda tá batendo individuali- ainda, né? Esse Tá parâmetro batendo. individualista que eu posso, eu faço, eu aconteço. Tem o Basta eu- Isso daí, pensamento. exato, dificulta né, a convivência. Uma coisa que também eu vejo também referente assim, sobre o meu querer, sobre o meu pensamento, mas é sobre eu quero assim, eu sinto assim, eu vou Sim, falar desse jeito. exato. Eu falei, É mas aí você tá individualista. entrando na vida do outro. É como se não vivesse. Não é só né, sobre dentro do- você jogar. Às vezes você vai ter assim, olha, tem isso, mas eu tenho que entender. Eu tenho que o equilíbrio. Eu acho Onde que eu perdeu o vivo, equilíbrio, né? Sim. O equilíbrio, a flexibilidade. Eu tenho esperança que é passageiro, mas eu não sei. Não, talvez é o que, Não o, que o Márcio necessário fala, né? pra- Ainda O processo, né? teve um de processo de vai levar umas cacetadas e pra gente ir melhorando. Mas é Vai complicado. abaixando a poeira, né? Sim. Então, Será? Eu hora fico que a pensando gente que será? perceber A que... poeira ainda tá lá em cima, mas ela vai abaixar, eu acho. Já é um processo. É. Porque eu acho que ainda tá muito bagunçado os pensamentos. Um pensamento aqui, outro lá. Mas é pra você falar. E hoje é muito rápido, né? As coisas são muito rápidas. Ih, 15 segundos já ficou Assim, antigo, é. né? O negócio da notícia antiga, 15 segundos já não é mais. É instantâneo hoje, né? Acontece uma coisa, 10 minutos, a cidade toda sabe. É verdade. É muito rápido. muito difícil. Antigamente você não via, mas Mas às agora vezes você também jogou, já era. O processo de mudança também pode ser mais rápido, né? Eu acho que antigamente era até mais difícil. Era mais demorado esse processo. Hoje deve ser mais rápido. Vamos torcer. Vamos torcer pra mudar mais rápido isso. também. Mas agora vai acontecer a brincadeira do quê? Pode ou não pode? Pode ou não pode, Dani? Será que pode? Nós temos uma brincadeira super legal aqui. E eu acho que vai ser super legal. Você pode só responder pode ou não pode? Pode, não pode. E pode comentar também. E a gente também vai comentar. Pode comentar? Pode ser comentar, pode comentar. Objetivo é igual homem? Resposta objetiva de O homem? meu objetivo é de homem. Talvez objetivo é de o objetivo homem. lhe cause menores Se problemas. você quiser sentir lá dentro que você Hein? tem que fazer um comentário. Eu acho melhor objetivo que causa menos problemas. Não. Pra ele. Ó, Em casa, né? pra começar, pra daqui aquela quebra de gelo. O homem pode ou não pode liberar o cartão pra mulher? Eu acho que pode. Será que... Será? Olha lá a Alessandra! produção. Tem uma produção dele, ele ficou vermelho. Eu falei que pode. Pode, no meu liberado. Ó, Minha ouve esposa aí, tem- hein, Minha gente. esposa tem Natanel um disse- cartão meu. É? Tem. Olha que luxo, Brasil. O homem pode ou não pode limpar a casa? Ajudar, pelo menos? Ó, Aí eu vou, Aí, ó, deve, aí eu vou atrás. falar como as deve. coisas estão mudando. Eu acho que eu limpo mais em casa do que a minha esposa. Nossa, guarda essa. Hein? Olha Lá, lá. lá, lá, Deve, olha deve. lá. Eu também, Gente, É isso que eu tô falando. Já caraca, mudou, gente. Já Olha, mudou. tem Tá... dois ali. Eu tô falando sério. Tem um homem ali atrás. Ajuda, Nathanael. Ali, ó. Eu tenho duas em casa. Mais do que ela. Olha! Eu faço mais que as duas. Que isso? É? A cara dela lá. Olha, ela sumiu. Show. Ó. O homem pode ou não pode? Chorar. Vixe, eu choro. Pode? Eu Vamos choro. pegar pro outro lá. Eu Pode? não tenho problema, não. É. Mas assim, Com o filme, então. por isso que eu tô falando, ó, são casos e casos. Em casa, Alessandra, a gente tá vendo o filme, eu choro. Aí eu olho pra ela, você não chora? Ela, não. Você tá vendo como é difícil? Mas não tem problema, homem, se você sentimental e a mulher. Ah lá, viu? Aí, ó. Ah, Eu sou o chorão de casa. Chorão. ok, tudo bem, uai. Eu tô. Aquilo lá me sensibilizou. Eu ok. choro. Não Meu tem pai problema, também homem, se era o sentir. chorão. Choro muito. Aí. Eu Tem choro. contato com... Acho que meu pai tá Tem mais. problema, Meu pai não. deve estar ouvindo. Agora tem homens Ele que tá mais, choram, ele tá mais mas eles têm sentimental. vergonha de ter chorado. É Mas engraçado, uma porque coisa- assim, não aconteceu nada, não. Ó a sessão É de um terapia, saco. assim, eu fui ver meu pai chorar, assim, acho que uma vez, eu vi ele se escondeu, assim. Escondeu? Eu olha acho só. que foi quando meu avô morreu, em 1987. Só esse momento. Eu devia ter uns 9, 10, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Olha só. E ele saiu, E você assim... não ficou assustado, não? Muito!
É isso que eu tô falando, é o uma mundo coisa acabou. estranha, né? A casa caiu. Exato. Meu Deus do céu. Aí você fica, meu Deus, meu pai. Que isso Exato, tá eu nunca tinha acontecendo? visto. Deu ruim em geral Meu pai agora, chorar. o pai chorando. Minha mãe não, minha mãe já era mais chorar por tudo. Sim, mais sentimental. Isso Mas que eu entende falo. que ele foi Mas minha mãe era uma ensinado, mulher olha só. forte, ainda assim. Aí Mas ela entendi que era ele foi ensinado. O homem não chora, porque tem essa frase. foi- Acho que parou um pouco essa frase, E é uma né? coisa estranha. Você imagina, você, sei lá, tinha 10 anos, 9 anos. Eu olhei, foi um susto pra Sim, mim. eu Eu ver imagino. ele chorando assim. Falei, nossa, meu pai chorando. Ele não é o Exato, super-homem. Não é? Exato. Sim. A gente tem aquela, né, Você perspectiva. fica pensando que deu ruim. Mas Por te isso que eu tô falando, decepcionou, a gente mas tá, se no sente início a gente não decepcionado? falou, né? O homem tem que se recolher, tem que guardar. E a gente vê aqui, é como se fosse uma fraqueza, né? Meu pai é fraco. né? Meu pai é fraco. Não é mais o super-homem. Ah, não. Mas foi impactante esse momento pra você? Não, Você eu vai lembrei entendendo agora isso. Mas que... você- por isso que mas eu falei, você sentiu foi que, como tipo, se fosse uma meu- terapia. você vai trazendo, vai né? lembrando, porque a terapia é isso muito, né? Você vai conversando aqui, aí você fala, meu Deus, teve essa passagem na minha vida, e você vai rememorando. Mas eu acho que o meu pai ficou mais sentimental. Se você tá ouvindo, ele sentimental depois da idade. O meu pai hoje chora mais também. Tá vendo? Ai, ó. A idade mexe um Às pouco. Ele será? chora mais, assim. Até chorando Sim. tá demais, porque eu acho que ele guardou tudo. Meu pai trabalhava, meu pai trabalha Meu pai ainda. hoje, no dia do aniversário dele, a gente liga. Ô, pai. E assim, ele não gosta de sair muito, tá? Aí você, ô, pai, não sei o que. Ele desliga, porque ele tá chorando. Aí ele sério? não quer conversar chorando. Não, eu vou falar assim, ó, eu liguei hoje, esses dias Aí pro ele meu não pai. conversa. Mas eu liguei esses dias pro meu pai. Oi, pai, não sei o que. Você precisa de uma coisa? Não, só liguei pra falar um oi. Ai, então oi, então. É, Falei, vai falar um É oi. diferente. Que é tudo bem. acionado só nos momentos de Você falou que eu não. perrengue. Até falei assim, até pra uma dica aí pros filhos. Liga pro seu pai, dá um oi Sim. no dia. Né? Eu tava um pouco relapsa referente a isso, porque eu sempre liguei pra ele quando ele viaja e tal. Meu pai ainda trabalha, então ele viaja, então eu ligava pra ele pra perguntar se estava tudo bem e tal. E eu fiquei um pouco relapsa, daí eu liguei pra ele, ei, pai, tá tudo bem? Tá tudo jóia, tá tudo em ordem? Só liguei pra falar um oi. Aí ele Ah, já espantou. você precisa de alguma coisa? Não, não, só liguei pra dar um oi pra E você. tem isso, né? O homem ele tá sempre assim. Aquela Sempre coisa nós pronta pra- sempre Até pra Atento, manifestação de carinho, né? É diferente, né? O homem, assim, ele parece que meio que... ele tá ali. Mas hoje eu Ok, vejo que ok. o tanto que mudou, assim, eu vejo pelo... meus amigos, meu irmão... Assim, é muito mais carinhoso com os filhos do que os pais isso é verdade, foram. isso é verdade. Né? Eu acho que até tem um excesso de cuidado maior hoje. Porque a tendência é mesmo até achar o meio do caminho, ir pro outro Exato. extremo e depois voltar. Aham, é até um excesso maior, né? Eu vejo que é muito diferente. Até o meu pai com meus sobrinhos, Netos, assim, eu acho que é outra coisa. É diferente. Você olha e fala assim, não é Totalmente, possível cara. que não é pessoa isso. Exato, né? Então, assim, eu acho que por isso que é bom a gente ver que tá mudando. Tá, né? é. Vai mudar, é uma outra geração. A gente também já tá velho, né? Então vamos... Respeita! Menina de Tá bom, 19 você? anos. Vocês são velhos, eu sou nova. Vai me poupe com essas perguntas. Eu não sei por que as pessoas aceita. ficam A preocupadas. nova geração tá pegando já o bastão. Uma pergunta do pode ou não pode? Ah, meu Deus. O marido pode futebol? Eu tô falando de futebol, tem um momento com os amigos, tá tudo sob Resenha, controle, resenha. né? Uma resenha com os Ah, amigos. deve também, e tá. a esposa também? Lógico, Sair com as eu amigas. Você acha incentivo. importante isso? Muito. Eu acho que é importante. Acho que pra todos, pra homem, pra mulher. Pra uma saúde Ter o mental. seu momento ali, né? Cara, viver dois não Porque é fácil, muitas gente. mulheres que não gostam. Aí não gosta que Não meu é marido fala, gente, fácil. mas seu marido Pode ser a precisa pessoa conversar, mais né? leve da Não, vida, você mas precisa é de um uma... momento eu gosto. Não, mas eu acho que é importante, Eu né? gosto de momentos, eu gosto sozinho também, assim, de ficar E sozinho. ok, tudo bem. Eu gosto. Então, assim, Acho que cada um tem um perfil. Às vezes o Supernatural. homem ele Não gosta Não de precisa jogar. colocar numa caixinha ali, né, Sim, encaixar é. e pronto, tem que ser desse jeito. Eu acho que a coisa pode ser mais... E até Mas o é homem, ele tem, eu necessário. acho que é até necessário. Até a mulher, né? Pra mulher, pro homem é Em necessário. tudo, mesmo que tenha os Você tem filhos, momento um ambiente ali, né? Sem o seu companheiro. É muito importante. Pra você sentir saudade. Sim. Mas você sabia que o homem A saudade tem é legal, isso? né? Pô, você vai lá, você volta leve, eu acho que você volta melhor. Oi, querido. Mais compreensível. Aqui deu uma relaxada de tanto rir. Sim. É muito bom. É isso Agora, aí. os homens. Pode cuidar das crianças também? Pode. Aqui, ó.
Aí, ó. Ela tá A mulher ali, tá gente. trabalhando aqui. Ela tá trabalhando, ela tá aqui, ó. Mas a gente já vamos falar sobre esse negócio de cuidar das crianças. E uma coisa interessante, tem muitos homens que evitam isso, né? Então, quando a gente fala eu acho que você super entende isso, você super ajuda, você é sensa. Mas a gente tem alguns homens que ainda falam assim, não, mas eu tô provendo aqui, você se vira com esse negócio. Mas eu acho aí. que mudou, hein? Será? Dani, mudou muito. Uma vez eu vi na Eu academia, sei, pelo um cara menos- falou assim, olha, quando começa a chorar, eu Ah, vazo. claro, Aí eu olhei assim, eu- eu queria falar, gente, eu estou falando isso de pouco tempo. Eu olhei aquilo Já assim, queria chamar a um tempo briga. atrás. no, nossa. no meu círculo Ah, de Tem uma outra convivência, cabeça? eu acho que é ao contrário, assim. Acho que 90% cuida. legal, eu 90%, acho eu super juro. bacana. Não é querendo... É porque a gente teve E- alguns pontos que o homem, ele se, tipo assim, ó, você não precisa trabalhar, eu te provei tudo, você se vira com esse negócio aí. Não, lógico que vai ter. Agora, esse acordo aí, eu acho... Eu acho se que é a mulher- conversa. ok, eu acho que é ok. Cada um escolhe, É, né? agora uma coisa impositiva, Exato. né? Ou então... Eu só não gosto assim quando a mulher Porque não é reclama, fácil, eu falei, porque então você vai ter conversa que lidar com depois ele, com a né? frustração da mulher, né? Exatamente. Aí chega lá na frente, separe a mulher. O que ela vai ter daqui pra frente? Profissionalmente, não se construiu, abriu mão, Não tal. é Tem que pensar fácil. tudo isso, né? Sim, sim. Às vezes ela nem vai querer se posicionar, É. porque Mas ela eu acho... se deixou, né? Eu acho, assim, hoje, Ah. a maioria dos homens, eles têm compromisso. Assim, não é querer fazer louvar isso, não. Mas eu, do meu É círculo... uma Mudou análise muito. real, É. assim, né? Eu acho que conversando sim. assim, melhorou muito, melhorou Melhorou, eu muito. Eu acho que é isso aí, de muito do nosso grupo que a gente convive, porque a sociedade é muito diversa. Exato. Então, hoje em dia, você tem numa mesma sociedade ocidental, né? Não estamos falando de uma cultura oriental, estamos falando ocidental. Mesmo aqui, a gente tem diversas formas de a gente vê várias apresentação dessa questão do quesito pai. Então, Sim. tem pais que realmente, não, a gente já fez um acordo lá, eu não fui Sim. cuido dos filhos, não, depois de certa idade, tudo bem. E tem também que tá junto, que expressa sentimento, que chama. Ainda pra mistura muito, né? Então tem de tudo, né? Só que o que é interessante a gente saber? Que não tem uma coisa cristalizada. Uma que fórmula, hoje, né? que hoje você tá assim, mas se você tá frustrado, tá vendo que tá distante do filho, tá vendo que você pode mudar isso. Então acho que a beleza da vida tá bem Aham. aí, né? A gente não é uma mesa, a gente não é um objeto que tá aqui e vai morrer assim se ninguém fizer nada com ele. A gente pode decidir. Aí que tá. Olha que maravilha. Aham. Eu olhei e falei, pô, é mesmo, né? Tem outro jeito de me relacionar com meu filho, cara. E às vezes vai até melhorar, Ah, né? exatamente. Pros dois, né? Porque Exatamente. você fica Muito convivendo... distante e tal, e como se fosse pronto, condição pronta, acabada. É Sim. distante. Não, eu posso mudar isso, eu posso melhorar. Sim. Né? Eu posso, quem sabe, procurar um outro ambiente onde as pessoas pensam diferente, porque isso influencia muito. Sim. Às vezes eu não posso ser aquilo que eu gostaria, porque o ambiente oprime aquilo. Eu posso procurar novos círculos de amizade que possam me favorecer. E aí eu vou me sentir, sabe, assim, eu posso ser um pai afetuoso, eu posso ser um pai preocupado, eu posso ser um pai que me preocupa comigo, com a minha saúde, que vai Sim. treinar, que vai fazer terapia, porque o círculo me autoriza também, né? Eu não fazer tenho isso. problema, porque não é fácil. É modificar. Eu acho que pro homem, o homem essa questão patriarcal, assim, é difícil É pra muito ele forte. querer mudar, cara. Né? Porque, igual você tá falando, o ambiente, assim, às vezes não é propício pra ele Exatamente, mostrar isso. Exatamente. Né? Dificulta ele a modificar. Eu vejo assim, por exemplo, com adolescente na escola. Ó. Os meninos, né? As meninas, elas são cada uma no seu mundinho, todo mundo, tudo bem. Os meninos, não, eles têm que encaixar, assim, até o jeito de falar, não pode falar, expressar coisas que tá sentindo, entendeu? Porque senão, vai ser zoado. Ele já chega já. Criança, né, cara? Criança. Pensa. Né? Então, Eu assim, cheguei aí, cara, não sei o quê. né? Tem algumas coisas que a gente vê diferente, assim, uma questão da paternidade já lá, né? Que, ser criança, lidar com bebês e tal, que era só mulher. Não posso pegar, não, só mulher. Já tem isso. Mas tem um negócio, assim, bem cruel, sabe? Arraigado ali ainda, né? Que ainda não Meio se que perdeu, não, né? Um né? negócio Então, que tá ali, né? A gente tá conduzindo esse processo, a gente que é o adulto que tá conduzindo isso, Mas né? é culturalmente ou já está dentro do ser? Igual você falou, que é diferente homem e É mulher. construído, né? algumas A criança, coisas. o HD dela nasce zerado, né? A gente vai colocando as Eu coisinhas acho que tem ali, né? muito de construção. Muito de construção. Temos esperança que mude, Então temos, né? né? Se é construir, depende de nós, então. O homem! Essa pergunta mandaram. Tem uma Tem pergunta mais aí? uma, hein? Ah lá!
Chamar o Várias... Nathanael pra Ei, responder produção, pra mim. Nathanael tá junto Vem cá, aqui. Nathanael. Ei, produção. Você podia responder essa. Paty, manda as perguntas pra nós, hein? Eu vou perguntar do final primeiro. Ah. Tá perguntando que círculo que você anda, porque esses homens que Ah, tá. Cadê os homens É uma que você anda mulher aí? querendo saber desse... Qual que é o círculo que você anda, que é pra falar pra ela mandar... Olha só. Mas o que? Eu não entendi Tá a vendo? pergunta. Essas características que você tá falando Você aí, falou do características pai, boas. do tal, não é muito geral, Cara, não. é por isso que é difícil. Mas assim, você sempre vai achar, né? Exceções aí você vai pegar como regra. Exceções vão ter, gente. Uma coisa eu falo, Eu tô você tem que falando que não é analisar uma os círculos regra. que você anda. Gente, não, boa. Eu sempre falei, mas em outras questões, a gente saber com quem a gente anda, até sobre crescimento, Sim. sabe? Crescimento... Porque as pessoas que estão perto de você, aquelas pessoas que estão crescendo com você ou elas estão te segurando? E credo, você tá sendo... Não tô sendo, gente. É sobre evolução da gente. Exato. Porque eu decidi andar com pessoas que estão evoluindo, tu vai evoluir junto. Se eu tô andando com pessoas que estão aqui paradas, você vai ficar estagnado. Isso não é, isso é em estudo. E sempre se fala, os coaches, as pessoas falam, os caras que estão mentores, as pessoas falam assim, as pessoas que você tá, ou você vai crescer, ou você vai ficar amarrado aqui embaixo. Assim, Tô andando com pessoas que estão a pergunta foi evoluindo. com relação a, esse de grupo. casa? É porque ela entende que vocês são minorias. Então ela Eu, quer saber é onde minoria. estão essas minorias que ela não tá encontrando, que pensa desse jeito. Tem que mudar. Mas, Ela já escreveu assim, estou mal relacionada. Então tá. Eu acho que a gente tem que abrir um Gente, pouquinho a não. cabeça e levantar um pouco a mente, assim, sabe? O olhar, não é mente. Abrir um pouco o olhar e a gente ampliar o nosso espaço, às vezes. Tem que Eu melhorar, não né? sei. Eu tô dizendo assim, empiricamente. Eu acho que a gente tem que subir um pouquinho. Não é subir, é um olhar, ampliar o olhar pro mundo, Mas esse sabe? incômodo que ela tá relatando ali, que é um incômodo. É um legal. incômodo. Porque quer dizer, então, peraí, deixa eu sair daqui, deixa eu procurar outros, né? Eu vou ser sincera, que o meu pensamento é igual dela. Vocês são muito minoria, porque o que a gente tem aqui é só... mas do que? Vamos especificar. Tipo, por exemplo, limpar a casa é coisa de homem e mulher. Cara, eu vou te falar. Pensamento, ele é enraizado. Cara, Olha, ele tá na falando, onde ele tá eu falando vi, dele, né, gente? a Ele maioria- cuida muito da casa. A Leona Nathanael falou que cuida muito da casa É, dele. é isso que eu tô falando, assim, não é uma coisa... Minha irmã falou assim, tu vai limpar e pronto, acabou. Tem que ajudar, caraca. Tu vai ajudar também, a casa é minha e sua. É sério. Se ele não tá limpando, eu falei, meu irmão, é o A seguinte. maioria, amor, sinceramente. Também acho. Eu penso que isso é um Também acho. de- De maioria. Porque o cara falou assim, ó, eu tô trazendo aqui, a gente tem um mundo aqui muito de mulheres que administram, né? Inclusive é um ponto que eu quero trazer no podcast, mulheres que administram a casa também é uma função muito árdua, né? É muita Administrar função. uma casa, se o cara falar assim, eu vou trabalhar e vou trazer, tu administra as casas e as crianças, estão falando Cara, de ter 2, 3 filhos. Isso não tem preço. Cara, é super trabalhoso, porque é o dia inteiro aquilo. E você, aí a mulher ainda tem que estar Consome, linda e né? maravilhosa à noite. Exato. Tem um amigo que tava em casa e aí a cozinha ficou com a pia depois do almoço, aí ele perguntou, quem que vai... Você que vai limpar? Senão eu vou te ajudar. Eu falei, não, vou chamar as crianças. As crianças? Eu falei, por que você não fala pra Duda e não Dan? Eu falei, porque não, os dois? Aí ele é meio machista, né? Assim, agora, Aí, ó. semana passada. Então, assim, tá aqui presente, né? Eu falei, aí ele ficou pensando, falei, nossa, que horror, né? Que eu pensei, tipo isso, né? Mas é porque ainda é uma coisa muito forte. Mas olha só, e tudo bem que tudo bem, a minha tia era separada, mas ela colocava os meus primos, naquele tempo, eles iam limpar a casa. Pegar enceradeira Tanto e faz socar. uma mulher. Mas eu acho que também a mulher, ela tem que mudar também a visão. Ai, porque eu tenho filho homem, ele não pode fazer. Pode sim, você vai levantar, tu Se em lavou, algum momento a gente usou não o mudar copo, lava isso, o copo. A geração vai vir estragadinha, né? Eu acho que é muito mais da mulher. Talvez da seja mãe isso. Com o filho do que o homem mesmo. É, porque Nós somos em 3 homens lá em casa. Eu cresci com a minha mãe obrigando a gente a limpar a casa. Aí, ó, Aí, tá ó. vendo? Vai limpar e não tem A conversa. gente vai tirar você desse... Aqui, olha lá. Então, tá vendo? O Nathanael, tem quantos anos, Nathanael? 22 anos. E a mãe colocou pra ele, ele entende, ele, né, agora tem uma vida conjugal e ele sabe assim,
Eu ajudo em casa. É, meu também. Se você também não colocar o seu filho também pra fazer, ele não vai entender que ele vai ter uma parceira que ele tem que compartilhar e que ele tem que ajudar. Às vezes você já veio com um esposo ou um parceiro que ele foi criado assim, mas você fala assim, ei, então, amigão, nós somos um casal agora. Eu fui aprender também. Fui morar sozinho. Foi morar sozinho. Assim, hoje eu vejo minha mãe, eram eu e meu irmão. Assim, a gente fazia nada. Minha mãe assim, fazia tudo na casa. Te entregava na mão lá, tudo certinho. Tudo na mão, né? Limpava a casa, fazia comida, levava na escola. Cara, eu olho hoje e falo, meu Deus, como minha mãe conseguiu fazer tudo isso? E assim, eu me sinto hoje até meio culpado, assim. Geralmente Mas eu acho que você nem se atinou, né? Que podia assim, dividir ali com ela alguma coisa. Minha mãe conseguia. Mas, Márcio, você ter morado sozinho é bacana, não é? Porque você entendeu Cara, o tanto de trabalho que era dela. Hoje eu vejo, assim, a necessidade que é chegar uma hora, não sei com que idade, não vai ter uma... Mas você sai de casa, vai viver sua vida, vai ver como que é morar sozinho, vai ver como é Até chegar em casa, você tem que limpar, você tem que fazer o que você vai comer. Eu acho que é Isso é uma importante. necessidade muito importante, assim, Sim, né? sim. E hoje tem aquela... Mas aí- dos aí filhos que a gente- saem com 40 anos de casa. Aí eu Cara, que isso ali a é Paty péssimo. leu ali uma pergunta, falando assim, onde que é isso? Eu acho que talvez a pessoa mudar um pouco como ela O ambiente. começou aquilo. Talvez não é nem o ambiente, é a conversa que você teve com... Ei, é eu e você. Eu não aprendi assim, minha mãe. Eu falei, não sou Sim. sua mãe. Ex- Nós somos parceiros. Essa caramba. resposta é terrível, né? É, eu não sou sua mãe. Porque Essa às é vezes cru- o homem essa procura... daí, você tá achando que eu Ou sou você sua mãe? quebra aquilo, ou você aceita. Quem Eu vou nunca aceitar, vai ouviu, né? mudar lá Nunca na ouviu frente. isso que ia perguntar. Eu Quem? sou tua mãe, Qual mulher. mulher que nunca nunca falou ouviu e quem essa, que né? nunca ouviu? Eu sou tua mãe, eu sou sua mulher. Ou eu sou sua Necessário, parceira. necessário. Porque você vê que coisa, precisa falar. Precisa falar desse jeito. Não, e eu acho que é uma coisa assim que eu quando eu ouvi assim, eu nem imaginava, né? Mas por que tá falando? Eu não sou sua mãe. Eu sou sua mãe, meu irmão. A parada aqui é eu e você. Muda Essa a casa aqui é hierarquia eu e ali, muda você. de toda a função. Minha mãe é lá. Você quer voltar pra casa da tua mãe? Volta, meu irmão. Que isso, crueldade. É eu e você. A gente não aguenta. Mas eu acho que foi criado. Aí ele chorou, aí nessa hora o homem chorou. Chorou, falou assim, ah, Nessa hora o homem chorou. Aí chorou. Tem outra. outra. Tem uma curiosidade agora. Homem sabe guardar segredo? Rapaz, eu acho Eita que era mais que lasqueira, mulher. com Será? certeza. E a Não Natanael? tenho dúvida. Eu acho que guarda mais. Guarda que mulher. segredo? Eu já vi homem fofoqueiro, hein? Não, isso aí é Chega, muita coça, exceção. Muita exceção. Eu acho que, Eu também acho. assim. acho que, nossa, Ele é leva mais pro quieto. túmulo. Leva pro túmulo. Eu tenho. Tem uns que é fofoqueiro. Olha, quando eu sei, porque assim, ó, algum amigo que ouviu mas falar, tu já pega essa dica, tu é fofoqueiro. Eu não sei quem é. É bom, né? Repassar uma fofoca. Ah, só pra gente ficar Gostoso, atualizado, né? Ficar atualizado ali. Olha lá, minha pergunta. É, que teve uma hora que você falou que quando você tá chateado, aí você fica mais recluso e não é de falar muito, né? A maioria dos homens são assim. São. Aí ela Reclusos. pergunta assim, qual a melhor atitude que a mulher deve ter para momentos em que o homem está assim, quieto? Ó, legal. É uma Jesus. dica, é uma dica. É uma dica. Legal. O homem tá recluso. Difícil, hein? Deixa ele. Eu acho que tem que deixar um pouco. Não sabe Deixar um pouco, né? Não vai já Dá um abordar. time ali. Calma, relaxa. Eu acho que até o homem nota também, depois, assim, que... Eu vou falar com a minha mulher. Que ele vai estar incomodando, né? Com aquela atitude dele. Dá uma paz, deixa quietinho. Porque tem mulher que fica ali. Exato, Aí é enche o esse- saco, aí todo mundo fica Aí você nervoso. cria um atrito já, né? Vai. Deixa um pouquinho, porque eu acho que vai normalizando e você vai vendo também que você não tá uma pessoa legal no ambiente familiar ali, né? É porque a mulher tem muito de achar que é culpa dela. Exato. Ele tá assim porque eu fiz Exato. alguma coisa, porque eu não sei o Será que eu fiz alguma coisa? Ou ele tá com outra. Ela não gosta mais de mim. Ou Ela é não gosta mais Ele de tá mim. com outra. Ela não gosta mais de mim. Ou tá com saudade da Esse outra? cara, sei lá, brigou acho- no trabalho, não quer falar. Quer ficar na Agora, dele. A última é mais volta na mesma que a gente tava. É nessa brincadeira que a Dani fez aí, que pode ou não pode. Ai, meu Deus. Aí isso é pra você também, né, Natal? Porque colocou em... Natanel, pra você também, Natanel. Tá no jogo. Vocês entendem que são a minoria masculina que pensa dessa maneira? Vocês são a minoria neste mundo sobre esse pensamento evolutivo do homem.
acho que sim, ainda. Eu acho que é. Ainda. Ah, é, Natanel? Ainda. É, né? Eu acho que ainda sim. Eu também vou voto que falar- sim, ainda. Não é fácil. É chato mudar. admitir. Não é fácil, você tá confortável, você tá lá todo imposto, você vai querer mudar pra quê? É isso aí. Não É bom pra mim. exato. Não é fácil mudar. Você quer manter ali a estabilidade, tá estável pra você, né? Às vezes não tá pra mulher, mas você não quer mudar. Eu Não é fácil ainda você acho querer que tá mudar. muito. Você muito. mudar a sua cabeça. E ninguém é perfeito também. Eu também não. Parece que eu sou aqui o. Eu acho que essa evolução é em passos de tartaruga, É, hein? Não é não? não sou Em esse- passos de tartaruga? Infelizmente é. A gente vê que junto com a evolução não vem só coisa boa. Porque que nem ele tava falando, mas aí tem um outro extremo. Porque sempre vai assim, vai lá pro outro lado, e até achar o meio do caminho. Então, infelizmente entendeu? Ainda em passos de tartaruga ainda, né? Que aí vai validar umas coisas, vai questionar outras, e aí a gente fica nessa, patina um pouco. Mas eu penso que esse momento aqui é um chamamento para os homens, mas também para as mulheres que são mães. Porque também a gente, né, tem que ver o que a gente está formatando esses meninos aí que estão vindo, essa geração, que um dia vão ser homens. É, porque também essa geração daqui pra cá vai morrer e vai vir outras Eu vejo meus sobrinhos reformuladas. Né? assim, eles têm uma cabeça totalmente diferente. Né? Aberta, assim, sabe? É totalmente diferente, até pra gente. Sim, sim. É difícil, assim, você olha, meu Deus, ele é muito... Evoluído. Ele já tá evoluidinho. Não, é A o que gente tá aqui a gente lutando, conversou, por exemplo. A cabeça deles é totalmente diferente. Se a gente pegar a nossa idade do que eles são agora, por exemplo, a Thalie, ela tem muito mais informação do que Muito. que nós tínhamos na idade época, deles, Porque eles né? já chegaram num momento que já tá Nós diferente. não tinha nada, a gente via o quê? É verdade. A gente jogava muito o quê? Bolita. Eles não Uma sabem o que é bolita, coisa, o que é uma coisa é eles bolita. terem que aprender do zero algo, ok. A gente tem que desaprender. Desaprender, exatamente. Pra É aprender. mais difícil. É mais difícil. Eu não sei se vocês sentiram assim, falando sobre a evolução deles. A gente hoje recebeu informações muito mais rápidas com uma certa idade. E, gente, cheguei em um momento, hoje tá controlado, mas chega um momento assim, minha cabeça vai explodir. Porque é muita informação muito rápida. Eles já cresceram, nasceram Exato. num negócio já... Pra eles é natural, borbulhando, né? A gente chegou uma hora que parece que Eu trava, assim, né? eu Pum, acho que a minha travou, cabeça vai né? pifar. Minha Trava. cabeça doía. Hoje estabilizou. Mas tem uma hora que eu falo assim, meu Deus, vou explodir. É muita informação. Não muito para, pouco. né? Você recebe o tempo Por isso que todo. hoje tem insônia, Isso eu vou falar pra você. ansiedade. Ansiedade, estamos tudo Só junto. vão, os níveis só vão. Só vai aumentando. Perguntaram por que eu sou ligada demais. Eu falei, eu não sei. Deve ser o café que eu faço. Não sei. Surgiu uma pergunta aqui. Uma pergunta? Qual recado você daria para os homens no geral? Dica, conselhos? Uma dica, conselho. Dica, conselho Meu para os Deus. homens hoje. Tô me sentindo na terapia aqui. Não, mas pensa, você tá falando pra uma massa, pensa, você tá aqui. E nem todo homem aceitaria vir aqui, gente. Isso é verdade. Pensa, pra eles é difícil Corajoso. vir aqui, né? E colocar as verdades dos É homens. difícil, né? Qual dica você daria pra ele? Uma dica, ou duas dicas. Nathanael, me ajuda nessa. Qual dica daria, Daniel? Ser homem. Seja homem. Nossa, Não, você não é assim, o quê? É cara, aceitar a evolução, é eu- aceitar assim, você quebrar É paradigmas. difícil, assim, o conselho é muito difícil, né? Eu acho que você tem que procurar conversar com sua mulher. Eu acho que você Conversar é tem que procurar se entender, se conhecer. Erguer esse olhar Isso é para as importantíssimo, coisas assim. mais amplas. Nesse ponto você se entender o que você viveu, como que foi sua vida, como foram o relacionamento dos seus pais. Refletir. Isso é legal. Ver aquilo que você está fazendo hoje e você não está repetindo aquilo que seus pais. Se aquilo que seus pais fizeram foi bom e você está repetindo ainda. Uma coisa assim, interessante. Se conhecer ponto de muito. partida Eu falo interessante, assim né? porque Eu acho que o homem tive não pensa várias muito coisas. sobre isso. O homem não pensa muito sobre Não isso. pensa. Igual você falou assim. Eu sou extremamente pai foi objetivo, assim. não gosto de falar, não gosto de conversar, não sei nem o que estou fazendo. Reflete uma coisa. O Márcio sabe isso aqui. Mas, gente, mas o Márcio, ele aceitou A de gente pegou ele prontidão. desprevenido um dia lá, você vai, Não, vamos, então, papá. peguei Mas, ele, ele estava assim, comendo carne. Mas eu acho que o mais necessário é você se conhecer. Eu acho que é Cara, é isso. importantíssimo. Sabe uma coisa interessante, até voltando sobre isso, eu vou falar um pouco do meu pai também. O meu pai, ele não teve uma mãe presente
porque ela morreu muito cedo, a minha avó morreu muito cedo. Morreu dormindo, eu espero que eu durma igual ela, dormindo. E o meu pai não teve um pai que foi conselhador. Aconselhava alguma coisa, meu avô italiano, muito calado e muito bravo. E era um homem muito bravo. Era natural naquela época, né? Ele era muito bravo. Então ele só chegava já... Ordens. Se falasse alguma ordens, e se alguém chegasse nele e falasse que meu pai tivesse feito alguma coisa errada, levava cacete. Quer nem saber. Ele não perguntava se estava certo ou nada, ou se alguém tinha mentido, porque poderia estar mentindo, né? Então ele não teve um vô aconselhador, um vô que sentava e conversava. Hoje a gente tem, é diferente, a gente pode buscar isso. Então ele não teve uma base, né, de caminho, né, de como ele ia agir, ou uma mãe cuidadora também. Uma vez eu conversei com ele só há pouco tempo, ele depois ficou pensativo. Eu acho que é trazer isso, realmente você falou assim, como foi lá atrás. Sim, cara. E por que eu estou agindo, né? Eu acho que é e às isso, vezes a gente né? acha Fazer essa que isso é uma reflexão, besteira, né? mas você vai conversando e vai falando, parece que vai surgindo na sua cabeça assim passagens. Cara, aconteceu isso tá impactando a minha vida hoje. Hoje, exatamente. Só que tava inconsciente, né? Aí, É uma coisa, você não tem nem o que muito fazer. louca, assim. Aí eu penso, meu pai ele já tem um pouco de dificuldade para sentar para conversar com a gente. E às vezes ele é muito agitado. Ele faz as coisas e vai falando, né? E eu falei, mas meu pai não teve um momento que o pai conversou com a minha avó. Ele não teve tempo, porque minha avó faleceu, ele ainda era muito novo. Então ele não teve um momento de conversar. Né? A gente tenta fazer isso com ele assim, no almoço, a gente tá Hoje comendo. ele vai refletir. Com certeza, mas uma vez eu sentei e conversei com ele, deve estar ouvindo isso aqui, o Carecone tá ouvindo lá. Mas ele não teve, eu entendo que meu pai não teve isso. E a gente tenta ter o mínimo com ele, nem se for comendo, a gente conversando porque com ele. A gente, às vezes, quando fala isso, parece que a gente tá assim, julgando nossos pais. Não, Não é só você olhar aquilo ali e falar, oh, que bom. E que entendo e, o às momento vezes, dele. Ele passou, aquilo ali também, ele vive daquela forma, porque os pais dele também fizeram ele. Eles também não sabiam lidar com aquilo, É uma questão né? quase que geracional, né? Vem Sim. passando. Mas eu acho que levantar isso faz você parar um pouco Ah, pra não, pensar, né? E é legal, né? É uma coisa assim. Às vezes você vai entender até muito mais seu pai. Né? Você não vai culpar ele tanto. Porque às vezes vem uma raiva, né? Exato, às vezes você fica com uma... no lugar da raiva vem uma outra coisa meu pai melhor, é né? assim porque a gente entende. Verdade. Gente, que conversa maravilhosa. Doida, Que Top isso! das galáxias. Profunda. Márcio, foi uma profunda. Gente, foi assim um assunto super sensacional. Eu queria trazer isso. Eu falei, Melissa, a gente precisa trazer isso. Da gente falar sobre os homens. O nosso time tá batendo também. O Instagram vai derrubar a gente. Então a gente derruba, ele derruba um tempo, ele derruba. Tá. Ele derruba porque a gente tem um tempo pra gente Sim. conversar. Cara, a gente podia conversar muitas outras coisas. Eu acho que ficou até mais profunda agora, porque é bacana, porque é sobre você, como você agir. E, Márcio, obrigada. Eu Valeu. que agradeço. Obrigadão. Porque às vezes ele fala assim, será que eu tenho algo a entregar? Eu falei, tem muito a entregar. Porque o Pode Dani é o quê? Todo mundo tem algo a dizer. É isso. E nós trouxemos o Márcio. Obrigado por confiar no nosso pod. Nosso pod tem muitas coisas a entregar. Eu acho que engrandece todas essas pessoas pra gente descobrir mais. E é sobre isso. O Pod Dani vem, a gente quer aprofundar os sentimentos das pessoas, o real. E uma história rica dessa. Só Nossa, Obrigada. muito! Valeu. Márcio, Eu obrigada. que agradeço. Obrigada. Vocês, Valeu, Tati, foi sensacional. Agradecemos todo mundo que esteve aí. Tem mais alguma pergunta? Zerou, Paty? Gente, Beleza. obrigado. Tchau. Um beijo pra vocês. Até mais. Até a Mas próxima. valeu. Tô ajudando, deixa aquele coração pra vocês. Abraço.